Bom, gente, e agora a gente vai falar um pouquinho, antes de começar a falar da relíquia de fato, a gente vai falar um pouquinho sobre o próprio Essa, né? Depois a gente vai retomar e falar melhor sobre ele, mas eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. O Essa de Queiroz, ele teve, né, toda a sua produção, ela é dividida em 3 fases. Então, a primeira fase que a gente tem do Essa, de publicação, é uma fase onde ele publica crônicas jornalísticas. Vamos colocar aqui. É uma fase em que ele, além dessas crônicas, claro, né? Ele escreve outros romances, então ele chegou a escrever um outro romance que se chama O Mistério da Estrada de Sintra. O Mistério da Estrada de Sintra. Então, nessa primeira fase, ele tinha ainda muitas características do romantismo, né? O Essa sempre foi, inclusive no período do romantismo, né? Ele já produzia, já tinha obras publicadas. Então, a herança do romantismo, né, das características românticas, acabaram continuando ali meio disfarçadas, né? Como eu falei, ele já estava participando das conferências democráticas, então essa já tinha um cuidado, ele já tinha uma visão diferente da sociedade, de como a sociedade precisava de ajuda, como a nação, como Portugal precisava ir para frente. Então, ainda assim, ele tinha umas heranças aí, uns resquícios do romantismo que ficavam e apareciam aqui. Inclusive, essa fase foi muito irrelevante, a gente quase não estuda, né, sobre ela. Então, até vou colocar aqui pouco estudada, porque foi uma fase, inclusive, que o próprio Essa queria esquecer, né, justamente porque não era algo muito concretizado. Agora, a segunda fase realista do Essa é que, de fato, consagra ele dentro desse movimento, dentro do movimento realista. E é a partir, inclusive, da obra O Crime do Padre Amaro, que vocês já devem conhecer. O Crime do Padre Amaro, então, que foi publicado aqui em 1875 e que inaugura essa segunda fase, que é de verdade a fase que mais concretiza o Essa dentro do realismo e do naturalismo. Além dessa obra do Crime do Padre Amaro, 3 anos depois ele publica O Primo Basílio, né, lá em 78, e em 1880 ele publica Os Maias. Então, essas obras, elas consagraram de fato Essa, né? Fizeram com que ele de fato se apresentasse ali como realista e naturalista. Então, muitas características dessa segunda fase, né, são próprias do realismo e do naturalismo. Então, aqui essas ideias do realismo e do naturalismo aparecem cada vez mais. Então, aqui no Crime do Padre Amaro, a gente tem uma crítica, por exemplo, à igreja, né? O Primo Basílio, uma crítica, por exemplo, ao adultério, né? A questão da traição. Então, são problemas da sociedade que são apresentados, que são romantizados lá no romantismo, né? Que são transformados em ideais, em questões idealizadas e fora da realidade. E aqui, através dessas obras e de outras obras, né, publicadas no movimento realista em Portugal, esses problemas, essa questão da igreja, né, essa polêmica toda da igreja em relação ao poder que ela detém, em relação a adultério, são problemas sociais e que antes não são falados, não são abordados, e através, inclusive, dessas questões, que o realismo às vezes é considerado, né, por muitos como algo imoral, como algo fora da moralidade que a própria igreja propõe, né? Então, os realistas acabam sendo criticados no início, e aqui é onde o Essa se consagra mesmo, onde ele apresenta essas ideias realistas, naturalistas, com mais força. Aí já numa terceira fase, um pouco menos, não crítica, mas nessa terceira fase, o Essa deixa um pouco de lado
essas ideias, né? Essa crítica ferrenha que ele faz. E aí, não que ele deixe de criticar, porque o realismo, né? As obras continuam sendo realistas, naturalistas, mas ele começa a dar um teor mais fantástico a essas obras, né? Então, elas misturam um pouco da realidade com a fantasia. E isso começa, inclusive, com o próprio livro A Relíquia, né? Que foi publicado, então, em 1887. Além da Relíquia, a gente tem também a Ilustre Casa de Ramírez, em 1897. E para terminar, uma obra que inclusive foi publicada posteriormente ao seu falecimento, mas claro, já havia sido escrita, né? Que é A Cidade e as Serras, de 1901. Tudo bem? Então, gente, vocês conseguem perceber que aqui, olha, a partir de 75 a gente começa de fato com esse realismo, a partir do Essa, né? O Essa de Queiroz começa de fato a apresentar as características do realismo e do naturalismo de uma forma mais feroz aí, e em 1877 ele inaugura, ele passa então para uma terceira fase aí, que é um pouco mais fantástica, que ainda critica, que ainda denuncia os problemas, mas de uma forma mais leve, né? E isso acontece aqui com a Relíquia. A gente tem essa transição da segunda para a terceira fase, e a Relíquia, gente, na verdade, ela fica no meio, sabe? A gente vai analisar agora o enredo, mas eu já adianto para vocês que a obra Relíquia, ela fica numa fase de transição. A gente coloca ela aqui na terceira fase do Essa, mas a gente fica em dúvida muitas vezes se ela está dentro dessa segunda fase ou se ela já está dentro dessa terceira. Então, a gente considera ela ali como uma transição, como um período de transição entre essas fases aí do autor, tudo bem? Agora a gente chegou na parte mais legal e mais interessante, que é justamente falar sobre o enredo. Aqui a gente falou sobre o autor, olha, vamos colocar tópicos aqui para vocês não ficarem perdidos, né? Porque isso não é legal. Então aqui falamos um pouquinho sobre o autor, depois a gente retoma um pouco mais sobre ele e agora falaremos sobre o enredo. Tudo bem?